Item 32, deveres dos juízes. Deuteronômio 16, versículos 18 a 22. O juiz não deveria torcer o juízo, fazer acepção de pessoas e tomar suborno. São 3 princípios fundamentais para quem estará julgando, né? Os juízes do Brasil precisavam ouvir essa ordem. Item 33, o castigo da idolatria. Capítulo 17, versículos 1 a 7. O idólatra deveria ser apedrejado, ele deveria ser tirado do meio do povo de Deus. O mesmo exemplo que eu usei para os cananeus, estavam sendo chamados a juízo por Deus. Os idólatras também. Todo homem que se tornasse idólatra, chegou a hora de você ir a juízo diante de Deus. Por isso ele deveria ser apedrejado. O item 34. Consulta dos sacerdotes. Deuteronômio 17, versículos 8 a 13. O sacerdote tinha a palavra final em todo julgamento. Então, até em termos de lepra ou qualquer outro julgamento, o sacerdote ele era a autoridade máxima em Israel. Por isso que o sacerdote ele era também aquele que presidia o sinédrio. E durante o milênio, quando Israel estiver convertido, novamente os sacerdotes voltam a ser o destaque no meio do povo de Deus, aquele que tem, dentre os israelitas, né, claro, sem contar Jesus, o grande rei, aquele que tem a palavra final no julgamento. O item 35, a eleição e os deveres de um rei. Deuteronômio 17, versículo 14 a 20. Deus dá um aviso ao povo, quando eles pedirem um rei, quando eles quiserem ser como as outras nações, que seja eleito o rei que o Senhor escolher. O que significa isso? Significa eles não terem critérios humanos para um rei. Quando Deus vai ordenar que Samuel unja Saul como rei, é claro que Deus estava ali seguindo os critérios do povo. Se seguisse o critério de Deus, ungir um moço, por exemplo, como Davi, ninguém queria. O que o povo queria era um rei, como eles pediram, que saísse adiante deles para a guerra. E, nesse caso, tinha que ser o homem mais forte, o mais alto de todo Israel. Um moço novo, de gentil aspecto, ou seja, não tinha cara de guerreiro, não intimidava ninguém. Esse o povo não queria. Então o critério aqui era, o povo tinha que olhar, né, e seguir o critério divino. Item 36, a herança e os direitos dos sacerdotes e dos levitas. Deuteronômio 18, versículos 1 a 8. Yahvé é a herança dos sacerdotes e dos levitas, e estes devem ser sustentados pelo povo. Os sacerdotes, eles não recebiam uma tribo em termos de espaço de terra. Eles iriam viver entre as tribos, e a função deles era estudar a lei e ensinar a lei ao povo. Administrativamente, isso é excelente. É bom que um grupo de pessoas no meio do povo de Deus, tanto de Israel quanto da igreja, eles estejam dedicados a estudar a palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus para que ensinem corretamente. Bom, infelizmente, chegará um momento em que os sacerdotes não ensinarão. Porém, o método correto para eles aprenderem e ensinarem, Deus deixou. Era eles se dedicarem só à causa religiosa. Se eles não fizeram isso, bom, eles vão dar conta diante de Deus, porque eles não receberam terra, não precisariam trabalhar como os outros israelitas, ok? Com a finalidade de se dedicarem à lei de Deus, dedicar a estudar e ensinar. 37. As abominações das nações são proibidas. Deuteronômio capítulo 8, versículos 9 a 14. Os versículos 10 e 11 diz: entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador,
nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Né? Infelizmente, nós teremos até um rei consultando um morto, né? Saul acreditando que Samuel, por ser um homem de Deus, poderia ser consultado mesmo depois de morto. Mas isso não acontece. Na verdade, quem veio e apareceu para aquela mulher feiticeira de Endor, que ela pensou, que Saul, né, pensou ser o espírito de Samuel, na verdade era um espírito maligno. E Deus está deixando claro aqui que isso era condenado. E fazer passar pelo fogo, infelizmente, teve rei de Israel também, que fez passar seus filhos pelo fogo. Os cananeus, principalmente quando estavam adorando a Moloque, eles tinham essa prática. Seus filhos eram sacrificados, era um princípio que vinha dos sidônios, né, os criadores desse panteão chamado Baal e outros. Item 38, a promessa de um grande profeta. Deuteronômio 18, versículos 15 a 22. Deuteronômio anuncia Jesus como o profeta maior que Moisés. Né? De Moisés até Jesus, podemos dizer que não houve nenhum grande profeta como Moisés. Porém, acerca de Jesus Cristo, podemos dizer aquilo que Jesus falou acerca de João, né? Muito mais do que profeta. Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Aquilo que Moisés não conseguiu fazer, levar o povo até a terra da promessa, Jesus Cristo consegue e levar a terra da promessa eterna.